Seja bem-vindo. Vamos dar prosseguimento estudando o concurso de crimes, estabelecido a partir do artigo 69, 69, 70 e 71 do Código Penal. Concurso material, concurso formal e o crime continuado. Vamos ver o que o legislador inventou para dar algum tipo de benefício legal àqueles indivíduos que praticaram vários crimes e poderiam ter penas draconianas, penas altíssimas. Para isso, vou me favorecer aqui da apresentação em slides. Slides esses que você encontra no ambiente da Unifor em EAD. É o slide de número 26. Em uma boa doutrina, nós já passamos mais da metade da boa doutrina com esse tema do concurso de crimes. Não confundir concurso de crimes com concurso de pessoas, concurso de agentes, que nós vimos na aula passada, lá no artigo, a partir do artigo 29 do Código Penal, quando duas ou mais pessoas vão integrar com condutas para a realização da empreitada criminosa. E aí, lá pela teoria monista, todos vão responder pelo mesmo crime, na medida de sua culpabilidade. Para haver a individualização da pena, tema da nossa aula passada. O concurso de crimes também não se confunde com concurso de penas, quando várias penas a serem aplicadas diante de um mesmo fato. E concurso de normas, quando há várias normas aparentemente a serem aplicadas diante de um mesmo fato, para que não haja o bis in idem. Então, foi tema já de uma aula nossa, lá no começo do semestre, quando estudamos os princípios da especialidade, da consunção, da subsidiariedade e da alternatividade. Vamos para o concurso de crimes, que é quando há vários crimes possíveis diante de um mesmo fato. O sujeito, em um mesmo contexto, ele vem e pratica vários crimes tipificados no Código Penal, da mesma espécie ou de espécies diferentes. Mas aí a gente vê como o legislador entendeu essa conceituação dessa situação de um indivíduo praticar vários crimes, como as penas vão ser somadas, se é possível ou não dar benefício legal. E isso é verificado a partir do estudo do artigo 69, que tem um concurso material, do artigo 70, que tem um concurso formal, e do artigo 71, que traz o crime continuado. Desses daí, só o que é real é o concurso material, o resto foi uma invenção do legislador para dar benefício na pena. Vamos já ver. Para entender, trouxe aí o episódio do Lindenberg Alves, esse indivíduo que não aceitou a separação, ele namorava com a menina Eloá, ela não quis mais o relacionamento, e o Lindenberg, na posse de uma arma de fogo, surpreendeu a Eloá quando ela estava fazendo um trabalho de escola junto com outros coleguinhas, cerca de 5 amigos da Eloá que estavam lá fazendo esse trabalho, e ele surpreendeu ela. O que aconteceu nesse fato? O Lindenberg ficou mantendo todos em cárcere privado, e por manter as pessoas em cárcere privado, que é um crime, e para cada pessoa que estava lá, o Estado põe essa vida, essa liberdade à salvaguarda. Então, cada pessoa, cada indivíduo é um crime. Para cada pessoa que ele manteve em cárcere,
É um crime. Então, se tinham 5 pessoas que ficaram privadas de sua liberdade, são 5 crimes de cárcere privado. 1, 2, 3, 4, 5. Se naquela hora tinham 6, ele pegou e essa sexta pessoa ele disse: saia daqui, vai embora, ele não vai responder por esse crime aqui, o sexto, porque essa ele não manteve em cárcere privado. Se essa pessoa, essa sexta que ele pegou e mandou embora, ela disse: não, eu vou ficar, ele não vai cometer esse crime de cárcere privado, porque ele não tinha dolo em relação a esse crime para essa pessoa. Mas em relação às outras 5, sim, ele manteve em cárcere privado. Crime. 1, 2, 3, 4, 5. Não é um único crime. São 5 crimes. E de vez em quando, o Lindenberg, ele ia até a janela da casa e efetuava disparo de arma de fogo contra a polícia. Fazia disparo. Por cada um desses disparos, foram verificados ao todo 4 disparos realizados. Ele respondeu por 4 crimes de disparo de arma de fogo. 4. 1, 2, 3, 4. Cada vez que ele foi lá, ele teve uma conduta autônoma, única. Não foi simplesmente chegou lá e numa metralhadora, numa arma intermitente. Não. Ele fez pá, voltou, passou, tomou um suco, tomou uma água, aí 1 hora, 2 horas depois foi lá e pá, deu outro tiro. Aí outra vez, 4. 4 crimes. Um único contexto, ele praticou 5 cárceres privados, 4 disparos de arma de fogo, um homicídio da ex-namorada, a menina Eloá, e 2 tentativas de homicídio contra a Nayara, amiguinha dela, e o Antônio. Notem aí que a quantidade de crimes que esse indivíduo veio a praticar. Várias condutas, várias ações, vários crimes. Mesmo sendo em um único contexto. Você pensa assim, será que esse sujeito ele merece algum benefício legal pelo legislador? Você torce o nariz para dizer que não, que ele não merece benefício nenhum. Que as penas dele devem ser individualizadas e somadas. E foi isso que aconteceu. Foi isso. O total de pena dele por todos esses crimes foi de 98 anos e 10 meses de reclusão. Foi isso que aconteceu com Lindenberg. O Tiago está perguntando se o porte ilegal de arma de fogo não entraria. Tiago, é possível haver o crime de porte ilegal de arma de fogo quando é demonstrado que a arma utilizada não foi única e exclusivamente utilizada para esse fim. Ou seja, eu peguei a arma, comprei a arma para em seguida fazer isso. Se é possível a demonstração de que ele já tinha a posse da arma de fogo anteriormente aos fatos, ou seja, que ele queria e praticava o crime de porte ilegal de arma de fogo, é mais um crime. Mas você tem que diferenciar, distinguir em relação ao princípio da consunção. Um crime meio para chegar ao crime fim. O crime meio acaba sendo absolvido pelo crime fim. Eu pego a arma para praticar um disparo de arma de fogo. Não vou responder por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Eu peguei a arma para matar alguém. Não vou responder por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e homicídio. Só homicídio.
Mas se for demonstrado que a pessoa, não, ela já tinha arma aí durante 1 ano, conheceu essa pessoa que matou depois de já estar possuindo a arma, vai responder por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ok, pronto. Thiago está dizendo que entendeu. Excelente. O concurso material, denominado também pela doutrina de concurso real, porque é o que realmente existe. É o que de fato há. Todos os crimes. Vai responder por todas as ações. Cúmulo de penas. As penas são cumuladas, são somadas. Olha aqui o texto legal. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Vamos entender aqui o contexto do artigo 69, lembrando ainda do caso do Lindenberg Alves e a da menina Eloá. O Lindenberg, ele, que é o agente, mediante mais de uma ação, quais foram as ações dele? Primeira, manteve todo mundo em cárcere privado. Cárcere privado. Depois, qual foi a outra ação dele? Disparos de arma de fogo. Outra ação dele, matou uma pessoa. Outra ação dele, tentou matar uma pessoa. Então, mediante mais de uma ação. O Lindenberg, mediante mais de uma ação, ele praticou 2 ou mais crimes. Praticou vários crimes. Idênticos? Foram todos o mesmo crime? Foi tudo homicídio? Não. Teve homicídio, teve cárcere privado, teve disparo de arma de fogo. Aplicam-se cumulativamente. O que é acumular? É somar. Então, as penas vão ser aplicadas de forma a serem somadas de cada um dos crimes. O juiz vai individualizar a pena. O juiz, quando ele vai proferir a sentença penal condenatória, ele vai fazer a dosimetria, a dosagem, o conta-gotas da pena. E ele o faz em um sistema que é o sistema trifásico para essa elaboração da sentença, no artigo 68 do Código Penal. Nós vamos estudar ainda. Primeiro, ele verifica as circunstâncias do artigo 59, depois vai verificar atenuantes e agravantes, e por último, as causas de aumento e de diminuição da pena. Feito isso, ele vê e especifica, ele descreve na sua sentença cada um dos crimes e vai imputando pena a cada um desses crimes. Vai dizendo, esmiuçando, individualizando cada um dos crimes ao sujeito. E aí vai, ao final, somando todas as penas de todos os crimes. Por isso é que a pena dele deu de 98 anos, do Lindenberg. Então, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativas de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. O que quer dizer isso? Primeiro, você tem que entender o que é um crime punido com reclusão e um crime punido com detenção. Quando você abre o Código Penal, a partir do artigo 121, que tem os crimes em espécie, a descrição dos crimes, homicídio, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. E você vai observando todos os outros dispositivos incriminadores, você vai verificar que os crimes mais graves são punidos com reclusão. Homicídio, latrocínio, roubo, estupro, extorsão, todos os crimes graves, precisa nem olhar, basta você ter a mente. Vai ser punido com reclusão, porque é grave. Os crimes menos graves são punidos com detenção. Menos graves. Então, vamos lá. Calúnia, injúria, difamação, violação de domicílio. Violação de domicílio.
ameaça, são crimes menos graves. O legislador pune com detenção. Quem faz isso é o legislador, é uma escolha dele. Ele que vai dizer e selecionar, um poder seletivo, quais os crimes que eu vou punir com detenção, quais os crimes que eu vou punir com reclusão. É a partir do legislador que vai estipular isso. Bom, então, os crimes mais graves, reclusão, os crimes menos graves, detenção. E daí? Daí é o seguinte, quando o juiz for punir e o crime for de reclusão, ele poderá vir a mandar esse indivíduo a um regime fechado. Regime de cumprimento de pena, regime fechado, que é em penitenciária de segurança máxima. E há uma possibilidade de progredir. Sai do regime fechado para o regime semiaberto, depois de cumprir um tanto de pena. Semiaberto é em colônia agrícola ou industrial. O sujeito pode trabalhar fora do presídio. Tem uma série de possibilidades. Não há necessidade de segurança máxima. E depois ele cumpre mais um tanto de pena até chegar no regime aberto, que é em casa de albergado. Uma casa que o Estado constrói dentro da zona urbana para que ele possa estar ali durante o dia, ter ocupações lícitas, porque a pena dele está para ser extinta, está para acabar a pena. Então, regime fechado, semiaberto e aberto. Quem é punido com pena de reclusão pode iniciar em regime fechado. Quem é punido com detenção não pode iniciar em regime fechado. Máximo, regime semiaberto. Semiaberto até chegar no aberto. Semiaberto até chegar no aberto. Por isso é que o legislador, no artigo 709, está te dizendo, no caso de aplicação cumulativa de penas, então, o juiz está condenando o sujeito a um crime que é punido com reclusão e também a um crime que é punido com detenção. Reclusão e detenção. Poxa, quem é que vai... Qual a pena que eu vou executar primeiro? A pena do crime que é punido com reclusão ou detenção? Crime punido com reclusão. Porque o regime de cumprimento de pena, certamente nesse regime, é mais severo. Então, ele vai cumprir nesse sistema primeiro, que é mais severo, aí depois ele termina de cumprir essa pena e vai cumprir a pena do crime que é de detenção. Simples assim. Hugo está fazendo uma pergunta. As penas do concurso material, elas são somadas. Por ser de conduta dolosa, Hugo, obrigado aí pela pergunta, pela participação. Os crimes punidos em concurso material não quer dizer que todos os crimes sejam dolosos ou que todos sejam culposos. Podem ser crimes culposos, podem ser dolosos. Mas quer dizer que os crimes, eles são autônomos. O sujeito quis cada um desses crimes, ou pelo menos se ele não teve o dolo, mas ele teve uma conduta para o crime, mesmo que a conduta tenha sido culposa. Eu posso, Hugo, ter praticado um homicídio culposo na direção de veículo automotor hoje, posso praticar um amanhã. Nada me impede. E a minha conduta foi culposa por infelicidade minha. Pode acontecer. E isso pode até não ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Nesse interim de tempo, você tem vários crimes. Vários crimes. E aí o quê? As penas podem vir a ser somadas para o cumprimento de pena. Existe um juiz que é o juiz das execuções penais. É um juiz que ele está ali só para a questão do cumprimento de pena.
O indivíduo foi condenado na vara de tóxicos, por um crime de tráfico de drogas. Mas esse mesmo indivíduo foi condenado a uma pena na vara de trânsito. E ele também foi condenado na vara do júri. Todas essas sentenças penais condenatórias, elas são encaminhadas ao juiz de execuções, que terá que fazer a soma das penas. Mas isso é em cidades que têm uma administração judiciária complexa, como Fortaleza. Mas nem todo interior tem essa possibilidade. Vamos pensar em uma cidade como Nova Russas, interior do Ceará. Nova Russas não tem vara de tóxicos, vara de trânsito, não, é um juiz só. Ou se não for um juiz, é um juiz, outro juiz, mas aí faz tudo. E aí o sujeito foi punido por tráfico de drogas, foi punido por crime de trânsito, foi punido lá no júri, ele mesmo vai ter que pegar todas as sentenças e fazer esse somatório. Porque o sujeito praticou o crime em concurso material. Mediante mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes. E aí as penas vão ser cumulativas. Não há necessidade de ser em um único contexto. Podem ser em contextos diversos, mas as penas são somadas. Vários crimes, várias ações, penas são somadas. No exemplo aí que você vê da Suzanne von Richthofen, ela praticou o crime de homicídio, um duplo homicídio contra os próprios pais. Teve a ajuda do namorado e do irmão do namorado dela, o Daniel e o Christian Cravinhos. Cada um ficou responsável pela execução de um deles. Um ficou responsável pelo Manfred e outro ficou responsável pela Marísia. Se postaram, cada um de um lado da cama, e efetuaram diversas pauladas na cabeça dos dois, depois os asfixiaram. O Christian Cravinhos, ele, além de ter matado, ter praticado a execução, ato executório contra a Marísia, ele também foi partícipe no assassinato do Manfred, porque com a sua conduta ele auxiliou para que o irmão assim praticasse o crime. Então ele foi condenado por homicídio doloso, como autor do assassinato de Marísia, foi condenado pelo assassinato, pelo homicídio do Manfred, como partícipe do crime, e além disso, ele ainda praticou furto à residência, ele subtraiu dólares e euros que estavam lá escondidos. Ele cascaviou lá tudo para encontrar alguma coisa de valor, conseguiu encontrar dinheiro e foi condenado por furto, coisa que o irmão e a irmã, que o irmão e a Suzane não foram atrás. Eles iam ficar com tudo, era esse o plano, então não precisavam estar atrás de dinheiro. Além de ter subtraído esses valores, ainda teve a fraude processual, que eles dissimularam ali um ambiente para iludir a polícia, para que a polícia acreditasse que tudo não tinha se passado de um latrocínio, um roubo seguido de morte, e não homicídios. Mas eles não conseguiram. Mas foram condenados também por fraude processual. Ao todo, a pena do Christian foi de 38 anos de reclusão e 6 meses de detenção. Tudo em concurso material de crimes. Por quê? Porque o Christian, mediante mais de uma ação, praticou mais vários crimes.
Crimes idênticos? Não, não foram idênticos, mas ele praticou vários crimes. E as penas serão aplicadas cumulativamente. As penas privativas de liberdade. Primeiro, de reclusão, depois, se algum desses crimes for de detenção, é a última a ser executada. O concurso material, ele ocorre mediante duas ou mais condutas, que produz dois ou mais resultados, idênticos ou não, pela leitura do artigo 69. Então, os requisitos: pluralidade de condutas, pluralidade de crimes. Aí você vê o coronel Ubiratã Guimarães, falecido, era deputado federal, foi condenado em junho de 2001 por 102 homicídios e por 5 tentativas de homicídio. Pena de 632 anos de reclusão, nunca cumpriu nem um dia de pena. Mas isso para você entender que quando ele pratica essas ações, são bens jurídicos distintos. Cada pessoa, cada um desses indivíduos era uma vida que o Estado preserva. Então, se ele foi autor da morte, do homicídio de um indivíduo desses, cada um é um crime, cada um tem que ter uma pena individualizada para, ao final, serem somadas. O que foi feito, dando esse total de 632 anos de reclusão. Lembro que esse coronel Biratã, quem matou ele foi a namorada. Ele era tão impressionado com a possibilidade de alguém vir a matar ele, que ele escondia várias armas dentro de casa. Cada ambiente da casa dele havia uma arma. Na mesa, na cabeceira, onde fosse, tinha uma arma escondida. E aí ele, numa discussão com a namorada, uma advogada, acabou matando ele, mas ela foi absolvida por falta de provas. Falta de provas no júri. Concurso material, ele pode ser homogêneo quando os crimes praticados forem idênticos. Então, se só teve homicídio, então são crimes homogêneos, são da mesma espécie. E podem ser da mesma espécie, podem ser homogêneos, o homicídio e a tentativa de homicídio. O homicídio simples ou o homicídio qualificado, não tem problema, mas é considerado homogêneo. Concurso material heterogêneo quando os crimes praticados forem diferentes. Teve o homicídio, teve o disparo de arma de fogo, teve a fraude processual. Então, crimes diversos, crimes diferentes. Aí você entende que é concurso material heterogêneo. Mais exemplos sobre concurso material ou real: aplicação das penas, aplica-se o sistema do cúmulo material, somam-se as penas combinadas a cada um dos crimes, as penas são aplicadas individualmente e em seguida somadas, isso por força do dispositivo do artigo 69, que trata do concurso material que nós vimos, e esse daí é o famoso Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, o sujeito que no sistema prisional mais recebe cartas amorosas no Brasil. Sim, muitas mulheres se comoveram com a situação dele, acharam que ele era um solitário e por isso que ele estava praticando esses crimes, estuprando e matando mulheres, levando elas para o parque, com a conversa dizendo que ele era um caça-talentos, que ia bater fotos delas no parque. E aí o que ele fazia? Ia lá, estuprava e matava, ou muitas vezes matava e aí estuprava. O maníaco do parque. Todos os crimes tiveram as penas somadas, no total da sua condenação foram 298 anos e 2 meses de reclusão. Homicídios qualificados de 5 mulheres, crimes de estupro e ocultação de cadáver, pelo menos das mulheres que foram
detectadas, que foram identificadas como ele sendo o homicida. E ele foi descoberto quando utilizou um cartão de crédito de uma das vítimas. Foi isso que fez com que ele fosse pego lá. Ele era o motoboy. Uma jurisprudência do Tribunal Superior do STJ sobre o concurso material, uma sentença que foi exarada em 2/9/2020. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente. Então, esse famoso sequestro relâmpago está dentro dessa jurisprudência do STJ, em que o indivíduo, ele primeiro pega a vítima, subtrai os bens da vítima mediante emprego de arma de fogo, faca, seja lá o que for, mas surpreende a vítima, pega os bens da vítima, e aí o que ele faz? Libera a vítima? Não. Ele pega a vítima, constrange a vítima a permanecer com ele, e a entregar o cartão bancário e levar ele até a agência bancária com a finalidade de que a vítima dê a senha e seja sacado o dinheiro. A defesa, não, isso é só extorsão. Não, é só o roubo. Negativo. Concurso material de crimes. Responde tanto pelo roubo, que foi a conduta inicial, quanto pela extorsão. As duas condutas são somadas de acordo com a jurisprudência do STJ, concurso material de crimes. Pronto, saindo aqui do concurso material, vamos para o concurso formal, denominado pela doutrina de concurso ideal. Por que essa expressão ideal? É porque ele não existe, porque é uma idealização. É uma ideia, é uma invenção do legislador. Para quê? Para que o indivíduo goze de um benefício, de diminuição da pena, para não ter uma pena tão draconiana, tão elevada assim. Então, nós vamos dividir aqui o concurso formal em duas etapas. Primeira etapa, nós vamos identificar o concurso formal próprio ou perfeito. E aí, na segunda etapa, a gente identifica o concurso formal impróprio ou imperfeito, para facilitar a nossa didática. Vamos aí ao concurso formal próprio ou perfeito. Artigo 70, primeira parte. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. Notem o seguinte: primeira coisa, você vai distinguir o que é o concurso formal do concurso material. Lá no concurso material, dois ou mais crimes. Né? 2 ou mais crimes. Mediante o quê? Mediante mais de uma ação. Mediante mais de uma ação ou omissão. Aqui não. É só uma ação. Se lá no concurso material eram várias ações, aqui, ó, mediante uma só ação, um só ato. Eu pratiquei o crime com um só ato.
Mas quantos crimes? Mais de dois. Dois ou mais. Mas foi em quantos atos? Um. Um só. Eu estou dirigindo meu veículo automotor e não, por conta da minha negligência em colocar, em ter os equipamentos de segurança do carro de forma segura, de fazer a manutenção do carro, eu não coloquei o freio, o óleo de freio. A causa do acidente foi porque o meu carro estava sem freio por minha negligência em ter colocado óleo de freio. E à minha frente estavam vários ciclistas. Eu não consegui frenar o carro e atropelei 20 ciclistas. Matei 10 e lesionei outros 10. Matei 10 e lesionei outros 10. Eu queria matar essas pessoas? Eu tive dolo em relação a esses crimes? Não tive. A minha conduta foi culposa. Quantos crimes? 20 crimes. Não é um único crime de homicídio. Não é um único crime de lesão. São 20 crimes. 10 crimes de homicídio, 10 crimes de lesão. Todas do Código de Trânsito. Todas de forma culposa. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A partir do artigo 302 do Código de Trânsito. Certo. Agora, se não existisse esse dispositivo do artigo 70, você não tinha dúvida que as penas seriam o quê? Somadas. Cada crime soma a pena. O que tem que fazer? Não, vai pegar 10 homicídios no trânsito, o juiz vai individualizar, vai dar a pena em concreto, e aí vai somando, e depois soma também as da lesão corporal culposa, soma. No mínimo aí tem uns 25 anos de prisão para ele. 25 anos. Poxa, o sujeito, uma única vez na vida, praticou um crime, e aí já foi com a pena de 25 anos. No mínimo. Para que decisões como estas não ocorram, o legislador inventou, idealizou a exasperação da pena, como o Hugo está citando aqui. A exasperação. O que é exasperar? Você vai pegar uma única pena, e vai somar ela a um quanto que o legislador estipulou. Para quê? Com que finalidade? Dar benefício, para que a pena não seja tão elevada. E o que é que o legislador disse? Olha aqui a primeira parte do artigo 70. Quando o agente, eu que estava dirigindo meu carro, mediante uma só ação, que é a ação que eu estava de dirigir meu carro e fui negligente em relação a não colocar o óleo, então essa foi a única ação que eu tive, pratica 2 ou mais crimes, pratiquei 20 crimes, 10 homicídios culposos e 10 lesões corporais culposas. Então podem ser idênticos ou não. Se fosse tudo homicídio culposo, era tudo idêntico. Não, mas não foi idêntico. Idêntico. Não foi idêntico porque teve lesão e teve homicídio. Ok. Como é que vai ser a aplicação da pena? Como é esse sistema de exasperação? Aplica-se a mais grave das penas cabíveis. Bom, a mais grave das penas tem pena de lesão corporal e tem pena de homicídio. Lógico que a mais grave vai ser de homicídio. Então, pronto. Você pega a pena do crime de homicídio, que é a mais grave,
E vai fazer o quê? Vai aumentar essa pena do crime de homicídio, né? Tá a soma de todos os crimes de homicídio, não. A pena de um só dos crimes. A pena de um só dos crimes. Que crime? De homicídio, porque é a mais grave. Então, você pega a pena do crime de homicídio, uma só, e vai fazer um aumento a ela. Aumento de quanto? O legislador está te dizendo. De 1/6 até metade. 1/6 até metade. Professor, entre 1/6 até metade da pena, o que é que o juiz vai levar em conta? Entre ser 1/6 ou metade? A quantidade de crimes. Então ele vai, foi um crime. Foram 2 crimes, 3 crimes, 4 crimes, 5, 5. Diz 20 crimes. Aí ele vai dar metade. Isso é um benefício gigantesco para o sujeito. Gigantesco. A pena deixou de ter aquele patamar de uma soma que ia ser de 25 anos, e agora vai o quê? Pegar a pena de um crime só, de homicídio, e vai somar até metade. Tremendo. 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 Tremendo benefício para o indivíduo. Não vai apodrecer na prisão. Essa é o concurso formal próprio ou perfeito. E aí os crimes idênticos são chamados de homogêneos e os heterogêneos são crimes distintos. O Hugo está fazendo um questionamento. Então, no concurso formal, só admite a forma culposa. Não houver culpa, não tem esse benefício da exasperação. Não é isso, professor? Hugo, obrigado aí pela sua participação. Concordo com você a partir do momento que a sua pergunta aí foi específica em relação ao concurso formal próprio. O concurso formal próprio ou perfeito, que é essa primeira parte do artigo 70 do Código Penal, ele acaba admitindo a forma culposa. Porque se eu tenho dolo em relação a cada um dos crimes, eu não vou merecer benefício. Não tem sistema da exasperação. Eu tenho que ter o benefício porque eu mereço o benefício, porque eu não quis cada um dos crimes. Eu não tinha o dolo, a vontade em relação a eles. Olha como é diferente, e nós vamos passar agora ao concurso formal impróprio. É a segunda parte do artigo 70. Nem li ainda, vou ler agora essa segunda parte. Está em azul claro. Se você quiser, pode chamar de azul bebê, mas está aí bem destacado para você. Ó. Artigo 70, segunda parte. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. O que quer dizer isso? Ó, as penas aplicam-se, entretanto, essas penas não vão para o sistema da exasperação. Vão para onde? Para o sistema cumulativo, cumulativamente, penas somadas. Se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes, os demais crimes, resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Se a ação ou omissão é dolosa, é porque antes não era dolosa. Se ele está dizendo que as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa, é porque na primeira parte não era dolosa. Na primeira parte vai merecer benefício porque era culposa. Então, a segunda parte são desígnios autônomos. O sujeito, ele quer cada uma das mortes. Eu odeio ciclista. Eu odeio raça de ciclista. Eles atrapalham o trânsito. Ninguém deveria andar de bicicleta nas ruas. Deveria andar de bicicleta só dentro de casa, na sala. Então, eu odeio ciclista. Eu estou agora com o meu carro procurando um grupo de ciclista para atropelar. E o que é que eu quero? Eu quero matar ciclista.
Quando eu atropelo esses 20 ciclistas, os que morreram foi homicídio doloso, o artigo 121, e os outros 10 que não morreram foi tentativa de homicídio. 10 homicídios na forma consumada, artigo 121, e 10 homicídios na forma tentada, artigo 121, na forma do artigo 14, inciso 2, da tentativa. As minhas penas, eu mereço algum benefício? Zero benefício. Cumulativamente, cúmulo material de penas, as penas sendo somadas. Ok. Agora, o principal para o seu entendimento é que você possa distinguir o texto do artigo 70, separando ele, separe ele. Essa primeira parte, faça a fixação de que é o concurso formal próprio. E na segunda, é o concurso formal impróprio. Primeiro, merece benefício, segundo, não merece benefício. Aquilo que merece benefício é a exasperação da pena. Pena do crime mais grave, sendo somada entre 1/6 até metade da própria pena do crime. Professor? Ou não? Então, no formal impróprio, tem a conduta culposa e a conduta dolosa, e se é feita a soma pelo modo cumulativo, é feita as somas da pena. No concurso formal impróprio, né? Ou imperfeito. Isso. Perfeito. É somadas as penas. Não é 100% doloso, né, ele? Se é 100% doloso, ele Sim. tem desígnio autônomo. Ele quer cada um dos crimes. Ok. Olha aqui mais essa possibilidade aqui, mais esse entendimento do concurso formal perfeito ou imperfeito. Do perfeito ou próprio, que é a primeira parte do artigo 70. Ó, vou reler. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. É o concurso formal próprio ou perfeito. O concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre os crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um culposo. Um doloso e um culposo. Só não pode ser entre quem? Doloso e doloso. Doloso não admite, mas um doloso e um culposo pode. Vários culposos podem. Pode também. Consequências do reconhecimento do concurso formal perfeito. A regra é que no concurso formal seja aplicada uma fração entre 1/6 até metade, a pena de um dos crimes, sendo que a fração corresponderá à quantidade de infrações praticadas. Se 2 crimes, 1/6. Se 3 crimes, 1/5. Se 4 crimes, 1/4. Se 5 crimes, 1/3. Se 6 crimes, a metade. Isso é da doutrina. Não está na lei essa possibilidade, mas é adotada pela doutrina e seguida por várias jurisprudências essa forma de somar nesse sistema da exasperação. Então, 2 crimes, 1/6, 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, 5 crimes, 1/3, 6 ou mais até metade. Sistema da exasperação da pena. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, a segunda parte do concurso formal impróprio ou imperfeito. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos,
consoante o disposto no artigo anterior. Apesar de uma só ação, o agente desejava intimamente alcançar os outros resultados ou assumir o risco, sendo cabível apenas nos crimes dolosos, critério da cumulação material. As penas são somadas. Deixa eu ver aqui um comentário, uma dúvida. O Hugo está fazendo questionamento. Professor, a diferença do concurso material e do concurso formal impróprio, por ambos terem as penas cumulativamente somadas, o que distingue é só a ação. Isso, exatamente, Hugo. Obrigado. O que vai distinguir é a questão de ser uma só ação. No concurso material, mais de uma ação. Vamos aqui, ó. Voltar aqui, ó. Artigo 69. Quando a gente, mediante mais de uma ação, e no concurso formal, uma só ação. Concurso material, mediante mais de uma ação. Concurso formal, uma só ação, um só ato. Embora você tenha que também entender a questão da contextualidade, um só contexto, né? Um só contexto. Então, o Bin Laden, Osama Bin Laden, quando determinou aos seus seguidores a destruição das Torres Gêmeas, esse ato terrível, ele foi responsável pelo quantitativo de mortes. Então, todas as pessoas que morreram ali, cada uma um crime de homicídio na forma qualificada. Então, as penas deveriam ser somadas, mesmo tendo sido praticado em uma só ação. Jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Posse irregular de munições de uso restrito e de uso permitido. É referente à Lei do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, referente aos dispositivos do artigo 12 e o artigo 16, tanto da questão da posse da arma, quanto da questão das munições. Na esteira do entendimento desta Corte Superior, os crimes previstos no artigo 12 e 16 da Lei 10.826 de 2003 são de perigo abstrato, de modo que a potencialidade lesiva é presumida, não havendo necessidade para a configuração do delito de estarem as munições acompanhadas de arma de fogo. Este sodalício, Tribunal Superior, já se pronunciou no sentido de que a apreensão de armas ou munições de uso permitido e de uso restrito, no mesmo contexto fático, implica na caracterização de crime único por atingir apenas um bem jurídico, devendo ser aplicada somente a pena do crime mais grave. Mas, mais recentemente, porém, esta Corte Superior de Justiça vem entendendo que os tipos penais do artigo 12 e 16 da Lei 10.826 de 2003 tutelam bens jurídicos diversos e que, por tal razão, deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático. Então, você notou aqui que haviam divergências em relação a esse entendimento de que quando a polícia apreendesse armas e munições, umas de uso permitido e outras de uso restrito, que é relacionada ao calibre da arma, a potencialidade da arma,
que vai distinguir entre uso restrito e uso permitido, que alguns entendiam que era um só crime. Mas aí o entendimento do STJ, nesse caso, foi de que os bens jurídicos são diversos, são bens jurídicos distintos. E por essa razão, deve ser aplicado o quê? O concurso formal, para que as penas elas sejam somadas, de forma o quê? Cumulativas. Vai condenar pela questão da arma ou da munição de uso permitido e vai condenar a munição de uso restrito ou a arma de uso restrito com pena distinta e somar, por serem bens jurídicos diversos. Penas devem ser somadas. Professor, então o crime é único, mas a pena ela vai ser cumulativa. O senhor ouviu? O crime é único, mas as penas vai ser cumulativa, é somada. É isso? Esse era o entendimento anterior. Anteriormente, ele tinha esse entendimento. Tinha se pronunciado, esse sodalício, o tribunal já se pronunciou no sentido de que a apreensão de armas ou munições de uso permitido e de uso restrito, no mesmo contexto fático, implica na caracterização de crime único, por atingir apenas um bem jurídico, devendo ser aplicada somente a pena do crime mais grave. Agora, mais recentemente, porém, esta Corte Superior vem entendendo que os tipos penais... Então, é um novo entendimento. É um novo entendimento para dizer que são crimes diversos. É porque o item 1, ele está trazendo um histórico. Eu vou até depois ajeitar para ficar mais inteligível o slide, mas esse item 1 é um histórico do que o tribunal ele antes vinha entendendo, que era crime único. Mas nesse entendimento recente, ele já mudou o posicionamento para entender que existem crimes distintos, porque os bens jurídicos são diversos, são distintos. Então, vai caber o quê? O concurso formal. Então, um único crime, porque o sujeito está ali com várias armas de calibres diferentes, umas de uso permitido e outras de uso restrito, mas as penas devem ser somadas porque não é um único crime. São vários crimes. Cada arma que ele possuir, sendo de uso permitido ou sendo de uso restrito, deve ser caracterizado como crime do artigo 12 e crime do artigo 16. O que pode ser caracterizado como único crime, Hugo, seria a questão do uso restrito. Armas todas de uso restrito, um crime. Todas as armas de uso permitido, um crime. Mas se for uso permitido e uso restrito, é mais de um crime. Mas isso daí já trouxe muito pano para manga e tem muita divergência também em relação a essa situação. Sujeito. Isso acontece por demais. Da polícia apreender o sujeito que está ali transportando várias armas. E aí? Não, só um crime. Eu estou aqui com 10 armas, mas é um único crime. Poxa, mas é um único crime? Mas você tem a arma de uso permitido e uso restrito. Pelo menos 2 crimes. Mas existe essa divergência. Outros exemplos, uma pessoa aponta uma arma para uma outra e desfere 5 tiros. Não teremos 5 condutas, mas somente uma dividida em vários atos. Se o tiro acertar um terceiro, é plenamente possível a caracterização do concurso formal. Então, o que é isso? É a contextualização. Um único contexto, dividido em vários atos. O sujeito está correndo, eu estou atirando. Eu dei 10 tiros já nele
ele não é morredor, continua correndo e eu dando tiro. Então já dei 10. São 10 disparos de arma de fogo? Não, eu quero matar. Princípio da consunção. Crime meio vai absolver o crime fim. Crime meio será absolvido pelo crime fim. Eu vou responder pela tentativa de homicídio. Não vou responder pelos 10 disparos de arma de fogo. É um único crime. Agora, atirei, acertei em uma pessoa que estava passando por lá e matei ela. Eu não queria matar ela. Erro na execução. Vou responder como se tivesse atingido a pessoa a qual eu queria atingir. Lá no que nós vimos a questão do erro. Erro em relação à pessoa. Embora se exija conduta única para a configuração do concurso formal, nada impede que esta mesma conduta seja fracionada em diversos atos, no que se denomina ação única desdobrada. O STF entende ser concurso formal impróprio. Olha aqui que isso já teve muita divergência, mas finalmente o Supremo Tribunal Federal deu o entendimento de se caracterizar o concurso formal impróprio. Significa o quê? Que as penas serão somadas. O indivíduo entra dentro de um ônibus, dentro de uma sala de aula e começa a subtrair os pertences das pessoas. Várias vítimas, cada pessoa é um bem jurídico protegido pelo Estado. Quando o indivíduo subtraiu as suas coisas, é um crime. Quando subtraiu do seu colega, outro crime. Quando subtraiu do professor, um terceiro crime. E aí vai. Se tivessem 50 pessoas e as 50 pessoas tenham sido vítimas da subtração, são 50 crimes. 50 crimes. E esses 50 crimes? Não, vamos dar para o bichinho um concurso formal próprio, perfeito. A gente pega a pena de um só crime e soma entre um sexto a metade da pena, para o bichinho ficar pouco tempo preso. STF diz que não. Que todas as condutas ali são autônomos, são desígnios autônomos. Ele quer cada um dos crimes. Portanto, não merece benefício legal. Ele deve ter as penas somadas pelo cúmulo material, penas somadas. Então, o ladrão que no interior do ônibus subtrai pertences dos passageiros, no estádio xinga vários torcedores, vizinho que furta energia de seus vizinhos, cada fato aí, cada um é um crime. Tiago está dizendo que no exemplo 2 nem tinha conhecimento que era crime. Tiago, mas aí depende da situação, do ânimo, do dolo. Né? Aí você, quando está ali a uma pessoa, você está xingando lá o time, os jogadores, você tem que ter o dolo em relação à honra da pessoa. Né? Depende sempre do contexto fático. O direito penal, você precisa ver o caso em concreto. Tem lá determinadas pessoas no calor da emoção, aí você profere insultos raciais contra elas. Pessoas que são identificáveis. Né? Várias pessoas são torcedores, mas estão ali sendo identificados e você está xingando. Não é crime não. Pensei que no estádio era isento de pena. Eu podia entrar no estádio e começar a xingar logo o porteiro, aí xingava o sujeito que está me vendendo a cerveja, ele atrasou, eu já vou xingar ele. Então eu pensava que no estádio era um campo neutro para o xingamento. Professor, pensou que fosse igual no plenário, né? Ele lá se xinga. Nós estamos vendo que o decoro parlamentar nesse país
é falácia, já não existe, por tudo que aconteceu essa semana no nosso parlatório, no Congresso Nacional, perante essa CPI aí da Covid. É uma vergonha o que tem acontecido aí pelos nossos deputados federais e nossos senadores. Cada um tentando aparecer mais do que o outro para demonstrar a total desqualificação. Desqualificados. Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Brasília. Olha, ó, puxando. Falar em Brasília, apareceu uma do TJ do Distrito Federal. O crime de corrupção de menores é de natureza formal. Basta a participação do menor de 18 anos para que se verifique a subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas dos crimes de furto e corrupção de menores devem ser somadas. Trata-se de concurso formal impróprio, pois o agente age com desígnios autônomos. Eu chamo o menor, o adolescente em conflito com a lei, para praticar uma parada comigo, um assalto. E aí a gente executa o crime. Eu vou responder pelo roubo e vou responder por corrupção de menores. Vou responder pelos dois crimes, porque são crimes, são bens jurídicos distintos, são bens jurídicos autônomos. A proteção à criança, a proteção ao patrimônio, e eu tive desígnio autônomo, eu quis cada uma dessas condutas, embora em uma única ação, em um único contexto tenha realizado essa conduta. Mas o Tribunal de Justiça de Brasília, que é o entendimento dos demais tribunais, entende ser um concurso formal impróprio. Impróprio. As penas têm que ser somadas. E aí, o concurso formal ou ideal, parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível na regra do artigo 69 deste Código, que é a regra do artigo 69, é o cúmulo das penas, a soma das penas. Se é um benefício legal e no benefício legal está pior do que o que não seria benefício, seria a soma das penas, como é que pode? Então, não poderá a pena, se a matemática fizer com que ocorra, não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. Exceção à aplicação da fração. A pena a ser aplicada no concurso formal não pode ultrapassar a regra do artigo 69, ou seja, se as penas fossem somadas. Imagine o caso de um réu condenado pelo crime de homicídio a uma pena mínima de 6 anos e por lesões corporais a uma pena mínima de 3 meses. Segundo o concurso formal, a pena aplicada será do crime de homicídio, mas aumentada de 1/6, o que totalizará uma sanção final de 7 anos. Todavia, se fosse aplicada a regra do concurso material, artigo 69, a pena total a ser aplicada seria de 6 anos e 3 meses. Nesse caso, a regra do concurso material é mais benéfica do que a do formal, fazendo com que, consequentemente, se aplique a acumulação das penas, conforme estabelecido no artigo 70 do Código Penal. É uma questão de matemática, só isso. Não pode, já que é um benefício, não pode ser pior do que o que não era benefício. Esse exemplo, acho que deu para trazer bem essa questão do parágrafo único. Crime continuado. Se o legislador já estava contente em imaginar o concurso formal, essa idealização para dar
a exasperação da pena, no artigo 71 é que ele foi à forra. Aí é que a imaginação prosperou, ele inventou, porque isso não existe. A primeira coisa para você entender o concurso, o crime continuado, é entender que isso não existe. É uma ficção jurídica. Você tem que entrar numa viagem para entender que todos os crimes que o sujeito está ali praticando é como se fosse o mesmo filme, uma continuação um dos outros, uma sequência, o mesmo contexto. É isso. Se você não fizer isso, você não entende. Então, eu lhe peço que você entre na onda do legislador e imagine uma historinha, um filme que está passando ao mesmo tempo. Olha aqui. Quando o agente, artigo 71, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Imagine a camareira do hotel. Ela conseguiu a chave mestra. Por um descuido da gerência, ela conseguiu subtrair a chave mestra. A chave que abre todos os quartos do hotel. Na sua primeira empreitada criminosa, ela entra no quarto de um hóspede e subtrai da bolsa do mesmo dólares e euros. Uma semana depois da posse da mesma chave, no dia do seu trabalho, com os mesmos instrumentos de trabalho, ela vai lá, com a confiança que ela tinha do hotel, e entra em outro quarto, subtrai joias. Depois de um mês, a coisa já mais tranquila, o hotel pagando, indenizando os hóspedes por suas perdas, ela entra em outro quarto e subtrai outros bens. Depois de mais um mês e meio, ela faz a mesma coisa. Ao todo, ela fez isso 5 vezes. 5 furtos. 5 furtos qualificados. 5. Professor, e como foi o processo dela? Olha, no processo dela, cada audiência que tinha, ela chorava horrores. A juíza do caso já estava imensamente comovida com ela. Se a juíza pudesse, absolvia. Porque era tanta história de mazela que essa senhora falava dos filhos doentes, da quantidade de filhos, do todo o sofrimento que ela já passou, que se a juíza pudesse até absolver ela. Só que é inderrogável a condenação pelo crime praticado. Se não há expresso na lei a possibilidade de perdão, o juiz não pode dar. Aí a juíza pegou e pensou assim, poxa, mas pelo menos eu posso dar o benefício legal do crime continuado. Porque essa moça, que é o agente, mediante mais de uma ação, 5 ações, praticou 2 ou mais crimes. Quantos crimes? 5 crimes. Mais de uma ação, 5 ações, 5 crimes. Da mesma espécie? É, tudo furto. Furto qualificado, mesma espécie. Condições de tempo? Entre um e outro era um mês. Não passou de um ano entre nenhum. Então, condição de tempo tá ok. Embora a jurisprudência não traga, e nem a lei diga
quanto tempo a gente deve entender que seja entre um crime e outro. Lugar, sempre no mesmo hotel, não era em cidade distinta, não era em outro lugar, era no mesmo hotel. Se fosse na rede de hotéis, podia até pensar, mas era o mesmo hotel, o mesmo contexto de lugar. Maneira de execução, sempre com a chave mestra, sempre com a confiança por conta do emprego que ela tinha, ela se utilizava do mecanismo para a execução do crime. E todas as demais circunstâncias que eram semelhantes. Então, todos esses crimes, a juíza está entendendo que são subsequentes, que é uma continuação do mesmo filme. Eles devem ser havidos como o mesmo, continuação do primeiro. Um fez outro, fez outro, fez outro. E a pena? Exasperação. A pena é a de um só dos crimes. Ah, foi tudo furto qualificado porque é tudo idêntico. Então, um só desses crimes. Pega aí a pena do furto qualificado. E aí vai fazer o quê? Vai aumentar entre 1/6 a 2/3. Aí vai fazer ali, pela quantidade de crimes, você vê se é entre 1/6 ou a 2/3, isso sempre levando em conta a quantitativo de crimes. Crimes da mesma espécie prevalece na doutrina que são os previstos do mesmo tipo penal. Não importa se na forma simples, qualificada ou privilegiada. Condições semelhantes de tempo. A lei não esclarece, e sim a jurisprudência, que é fonte formal imediata. Entende a jurisprudência que se tem que ter entre as várias infrações prazo não superior a 30 dias, mas não fixe esse tempo aí de 30 dias com algo certo, porque você vai encontrar, sim, jurisprudência com prazo bem maior do que 30 dias e entendendo ser crime continuado. Condições semelhantes de lugar. Quando os crimes tiverem sido praticados na mesma comarca ou em comarcas vizinhas, se comarcas distantes, desaparece a continuidade delitiva. Isso também deve ser encarado com relatividade, porque nós temos também os crimes virtuais. Você está praticando um crime aqui contra a vítima que está na China, que está no Japão, que está no... Então, tem que também... o direito penal ele é casuístico. Você tem que analisar cada caso e ver se, mesmo sendo em países distintos, se há condições semelhantes de lugar, porque foi no meio virtual. Então, é possível você atentar para isso. Modo de execução semelhante quando os crimes tiverem sido praticados por meio do mesmo modus operandi. Continuidade delitiva ou crime continuado. Doutrina. É imprescindível que os vários crimes resultem de plano previamente elaborado pelo agente. Deve existir um dolo unitário ou global. Dolo unitário ou global. Preste bem atenção nessa expressão, dolo unitário ou global. Que torne coesas todas as infrações cometidas por meio da execução de um plano preconcebido, que dá unidade ao todo. Esta homogeneidade é fundamental para a figura do crime continuado. Fecha aspas. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, abre aspas, a jurisprudência desta corte consolidou-se no sentido da aplicação da teoria objetiva subjetiva, pela qual o reconhecimento da continuidade delitiva depende tanto do preenchimento dos requisitos objetivos, tempo, modus operandi, lugar, maneira de execução, como do elemento subjetivo, qual seja a unidade de desígnios, fecha aspas, unidade de desígnios, dolo unitário ou global. Eu queria cada um dos crimes, mas eu queria porque o meu dolo era o todo. Eu queria a prática de um só crime, mas eu tive que fracionar. Por isso a continuidade delitiva. Por isso que eu mereço o benefício legal. Então, alguém que deseja furtar uma coleção de quadros, que só tem valor no conjunto,
Então, o sujeito vai ao museu um dia e furta o primeiro. No outro dia, furta o outro. E assim vai. A empregada que um dia subtrai uma joia da patroa, depois algumas lingeries, depois dólares, depois um saco de macarrão, e assim vai. Olha aqui uma jurisprudência sobre esse dolo unitário, dolo global, que o sujeito tem que ter no crime continuado, tem que ter o dolo em relação a todos os crimes. Vamos lá, é uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares, isoladamente, para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena. 2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos, pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e de ordem subjetiva, unidade de desígnios, que é o dolo global unitário, nos termos do artigo 71 do Código Penal. 3. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 71, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, cada um dos crimes. 4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro. 5. Dessa forma, ante o necessário reexame fático, é inviável, no aspecto de cognição do habeas corpus, avaliar a conduta do paciente, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares, ordem de habeas corpus denegada. Então, a natureza jurídica do crime continuado é a teoria da ficção jurídica, foi adotada pelo Brasil. Para efeito de pena, todos os crimes configuram um só. O Brasil adotou essa teoria da ficção jurídica. Essa tese do crime continuado tem sido reconhecida com frequência em casos de sonegação tributária. Para finalizar, o artigo 71 do Código Penal, em seu parágrafo único, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e artigo 75 deste Código. Aqui nós estamos falando de crimes mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Ah, professor, então o maníaco do parque estuprou e matou aquelas pessoas, aquelas mulheres, ele teria essa possibilidade de ser considerado como crime continuado? Não, porque aqui a gente trata de benefício. E o maníaco do parque, ele não pode ganhar benefício, por quê? Porque o parágrafo único do artigo 70 está dizendo aqui, ó, motivos e circunstâncias, bem como personalidade do agente. A personalidade dele, ele merece benefício? A culpabilidade dele, os antecedentes, a conduta social dele, merece algum benefício? Não. Ah, o sujeito que ele tinha relações sexuais de forma consentida com a namorada de 13 anos de idade. Ele fez isso quantas vezes? 5 vezes.
Sim, professor, o que é isso? Isso é estupro. Então, ele praticou 5 estupros. Qual a idade dele, professor? 18 anos. Ele, 18 anos, a menina, 13, e ele praticou sexo 5 vezes com a menina, e são 5 estupros. Professor, eu acho que esse rapaz podia responder por estupro, mas pelo menos dar o crime continuado para ele, porque é um crime mediante violência, né? Que é presumida a violência, mas vamos diminuir essa pena, porque não dá. O namorado dela é complicado, mas você poderia dar um benefício legal a essa pessoa. Professor, Ou não? então lá no crime continuado fica a exasperação da pena, não é isso? Crime continuado tem a exasperação da pena por ser um Show. benefício legal que o legislador estabeleceu. Ok? Então, bom final de semana, forte abraço, até a próxima aula, se Deus